Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a Tua presença, Senhor, se faça nesta casa de amor, que Teus anjos amigos possam acolher, Senhor, as rogativas de cada alma, de cada espírito, que aqui vem buscar os lenitivos para suas dores e seus sofrimentos. Que as Tuas verdades, amado Cristo, possam dissipar as nuvens negras que confundem os pensamentos e que muitas vezes machucam os sentimentos. Amado Cristo, que as bênçãos sagradas deste Teu amor santo possam se estender aos lares, às famílias, aos familiares de cada um aqui representados, iluminar, abençoar aqueles que não conseguiram vencer as intempéries, as dificuldades e aqui não chegaram, Senhor. Onde estiverem, estenda sobre eles a luz do Teu amor. Rogamos Tuas bênçãos, Cristo, pelos trabalhadores desta casa santa, aprendizes de servos do Teus servos, possamos, Senhor, fazer a Tua vontade e espelhar a Tua imagem santa. Abençoai, amado Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento possa saciar a fome física e alimentar o Espírito eterno e imortal com Tuas energias santas nele. Abençoe as mãos de todos aqueles que de alguma forma trabalharam, Senhor, para que este alimento chegasse até a nós. Estendei, Senhor, Tuas bênçãos sobre este caderno de amor, e cada nome que aqui se encontra, aonde estiver, receba visita, Senhor, da Tua misericórdia, em forma de um anjo amigo, e auxiliando-os, fortalecendo-os, abençoando-os, possam, Senhor, ter as forças para buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, nas águas, em cada recipiente, na individualidade de cada irmão, sejam colocados os medicamentos necessários e que assim, de simples água, possa transformar no elemento mais precioso, que ao passar nas feridas, nas dores, ou ingerir, possam assim ser aliviadas, curadas das fragilidades físicas e das enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, Senhor, estendei Tuas bênçãos sagradas em forma de energias sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, presídios, asilos, manicômios, aonde houver um gemido, onde houver a dor, onde houver, Senhor, o conflito, a confusão, o ódio, lá esteja Teu amor. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, derrame Tuas bênçãos, Senhor. Estendei sobre o Papa Francisco as Tuas bênçãos sagradas, que passa por tantas fragilidades, Senhor, e enfermidades. Amparai-o. Iluminai, amado Jesus, aqueles que professam cultos e credos diferentes do nosso, que um dia, despertos sobre a luz da Tua verdade eterna, possamos nos unir, auxiliando-nos mutuamente sobre as dádivas da caridade
possamos construir a fraternidade universal do amor. Amado Cristo, e assim sejamos uma só família. Abençoai nosso país querido, que passa, Senhor, por tantas provações e convulsões sociais, inversões de valores e verdades. Não permita, Senhor, que perversas energias possam desviar o curso desta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael abra as asas sublimes sobre essa nação e ela possa proteger-nos diante de todo mal. Rogamos também, Cristo, por toda a humanidade, principalmente, amado Cristo, por aqueles que encontram-se em conflitos bélicos. Derramai, Senhor, a tua verdade nos corações dos governantes endurecidos e daqueles que ainda derramam sangue dos seus próprios irmãos. Que a paz há de reinar, que o teu reino, Senhor, há de se fazer sobre esta terra, sobre o coração de cada ser. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização das criaturas, encarnadas e desencarnadas. Como ainda somos difíceis conosco mesmos. Como ainda não despertamos para o sentido real da verdade. Como ainda trocamos o efêmero, a ilusão, pela realidade e pela verdade. Desprezamos aquilo que é eterno e abraçamos aquilo que é passageiro. As escolhas e aqueles que as fazem desta forma não precisa nem ser vidente para saber que sofrerão as consequências dessas escolhas infelizes. Porque o tempo é o dono da verdade. E a cada um as suas escolhas. E a hora que chega a realidade, a frustração aparece, mas não tem volta. Só a colheita daquilo que é ilusório. E que colhe o quê de uma plantação ilusória? Colhe-se desilusão. Que dia que nós vamos aprender e compreender que o universo não dá nada de graça para ninguém? Que dia nós vamos aprender que o universo, quando falamos universo, cada um pode colocar o nome que quiser. Sorte, predestinado, escolhido por Deus. Olha, o universo é a manifestação do Criador, do Pai. O universo só nos dá aquilo que nós entregamos a Ele. Ele apenas devolve para nós aquilo que nós ofertamos a Ele. Aquele que compreende isso, ele já inicia, mesmo que ele não aceite ainda em si, mas ele compreende
Então ele já inicia uma luta árdua contra ele mesmo. Porque, na verdade, nós temos que vencer o maior inimigo, que somos nós mesmos. Porque somos nós que decidimos a nossa realidade. Somos nós que ofertamos ao universo aquilo que ele vai nos devolver. A grande problemática que a humanidade se fecha é porque nós desprezamos e queremos desprezar a verdade e a realidade. E nós não acreditamos que somos antemporal. Você sabe o que é antemporal? Que não existe tempo nem espaço. Então, o que eu decido aqui hoje, eu vou colher em um momento no futuro. Isso é antemporal, eu decidi agora, mas o acontecimento não chegou agora. O acontecimento virá, mas eu decidi ele agora. Está compreendendo isso? Você quer entender essa realidade? Você escolhe fazer um curso de aperfeiçoamento em uma determinada área. Então você já determinou que você será um profissional daquela área. Só não aconteceu, mas você já determinou. Então, ao fazer o curso, ao frequentar o curso, você levará a consequência daquilo que você já decidiu. Isso é antemporal. Compreende isso? Então o universo dá-nos essa proporção de escolhas. Nós poderíamos resumir isso na simples frase: o que planta, colhemos. Compreende? Quando nós plantamos determinada semente de determinada espécie, nós já determinamos que vamos colher. Antemporal, é uma questão de tempo. Assim é nosso pensamento e sentimento, nossas escolhas. A dificuldade que nós estamos é porque nós acreditamos que o que nós fazemos hoje, morre hoje, acaba-se hoje. Não é assim. Não é assim. Existem memória arcástica, ela fica gravada no universo por toda a eternidade. Existe a memória emocional, que faz a ligação entre a individualidade daquele que faz o ato, o sentimento, o pensamento e a atitude, com a memória arcástica que está escrita nas escrituras do universo. Então, todas as vezes que eu emito um sentimento, que eu emito um pensamento de alto teor de vontade, ele imediatamente é escrito na memória arcástica e devolverá-me num sentido de um tempo, de espaço-tempo, aquilo que eu desejei. Compreende isso? Então, um princípio do entendimento para uma vida mais equilibrada é cuidado com aquilo que tu desejas, porque tu podes conseguir. Entende aí? E a compreensão do que o universo não traz nada para nós que nós já não pedimos e ofertamos para ele. Não existe acaso, não existe destino e não existe pré-determinação sem nós termos feito a atitude, o pensamento ou o pedido antecipado. Se chegou, é porque nós pedimos. Entende isso? Em todos os aspectos de nossa existência. Isso chama livre-arbítrio.
quando nós já temos, e todos nós já temos a capacidade de querer, nós já temos a capacidade de escolher o bem e o mal. Se o mal está em nós hoje, foram escolhas do ontem e as de hoje. E as de hoje, nós estamos colhendo as que plantamos ontem. As de hoje, nós colheremos as que no futuro, daquilo que nós fizermos e decidimos. Hoje, Alexandre vai passar para nós a grandeza do Evangelho de Jesus, rogando uma vez por mês, abro espaço para que um possa falar e expressar o Evangelho sob a sua ótica, né? Um grande aprendizado para todos nós. Né? Que Deus abençoe, entregue ao salão nas mãos dela, rogando a Jesus a sua palavra. Né? Boa sorte. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez tendo essa oportunidade, né, de nos reunirmos, de nos evangelizarmos, depois de tão grandiosa explanação sobre essa questão do que a gente vai receber, aquilo que a gente planta, né? E esse é o objetivo desse dia de hoje, da gente começar a entender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós quisermos realmente, conseguiremos. Hoje o estudo será do capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Dentro da instrução dos Espíritos, será dado àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem, será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas daquele que nada tem, será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas. Porque ao ver, nada veem, e ao ouvir, nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre quando disse: escutarei com vossos ouvidos e não entendereis, olharei com vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 13, de versículos 10 a 14. Que assim seja. Jesus é tão grandioso que em tão pequena lição nós podemos adquirir vários conhecimentos. E para isso nós vamos então falar partes por partes dessa lição para que nós compreendamos o que Jesus quis nos trazer com essa pequena e simples mensagem, mas que levará aos nossos corações grandiosos ensinamentos. A primeira parte, os discípulos, né, chegam, aproximam de Jesus e perguntam por que ele falava por parábolas. Primeiramente, vamos entender o que é uma parábola. Parábola é um texto narrativo alegórico. Então, não é uma história que não existe, mas ela serve para transmitir uma mensagem indireta àquele que escuta, fazendo comparações e analogias com as coisas dos usos e costumes nossos. Então, uma simples história, uma simples parábola, traz a nós grandiosos ensinamentos se nós fizermos uma introspecção buscando o entendimento dela. Então, Jesus falava com o povo daquela época em parábolas porque eles tinham pouca capacidade de entender a palavra diretamente. Então, ele contava as histórias com o propósito de ensinar. Diferentemente dos discípulos, o povo não entenderia as lições de Deus de maneira direta. E o interessante é que se nós trouxermos as parábolas
todas elas que Jesus pronunciou lá naquela época, para a nossa época, ela se encaixa em tudo que a gente precisa. Como diz o nosso irmão Geraldo, é atemporal. E ela não se perde com o tempo. Então, a qualquer momento que ela for pronunciada, escutada, em qualquer momento da época da humanidade, ela vai se adaptar aos costumes e a gente vai adquirir um aprendizado que ela vem nos trazer. Nós precisamos entender também que Jesus teve muito pouco tempo conosco para trazer tantos ensinamentos. E é por isso que ele utilizava parábolas, porque como nós, como exemplo, nós lemos o Evangelho, e a cada vez que nós lemos a lição do Evangelho, nós temos um entendimento, às vezes conversando, né, ou num culto do Evangelho no lar, cada um dá o seu entendimento, e assim a gente vai adquirindo o conhecimento do outro, vai acrescentando. E Jesus utilizava a parábola porque os irmãos ali comentavam com os outros, contavam as histórias e iam adquirindo os conhecimentos pouco a pouco. Os discípulos queriam que as pessoas, ao ouvirem sobre a palavra de Jesus, queriam que eles se tornassem cristãos no estalar de dedos. Mas Jesus não. Jesus, por ser o nosso governador planetário, ele sabia que isso era uma obra de séculos e séculos. E pelo bom semeador que ele é, sabia que aquela semente plantada em cada coração, um dia encontraria o solo fértil e ali brotaria a árvore da vida, os ensinamentos dele em nós, para assim, então, buscarmos a nossa tão sonhada evolução espiritual. Dando continuidade na lição, ele respondeu aos discípulos: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas quanto a eles não lhes foi permitido. Essa parte foi quando os discípulos, ainda não eram apóstolos, eram discípulos. Eles questionaram a Jesus por que eles recebiam aquelas mensagens diretamente de Jesus e o povo somente por parábolas. E Jesus, respondendo a eles, disse: é porque vocês, discípulos, já têm o entendimento de que eu sou o Messias. Os discípulos já tinham esse amadurecimento de entender que Jesus era o Messias. E o povo, mesmo vendo os milagres, as curas de Jesus, ainda duvidavam. Eles ainda não estavam prontos para receber os ensinamentos propriamente ditos, como eram passados pelos apóstolos. E a diferença entre os discípulos e o povo era sobre a questão do amadurecimento espiritual. Além de eles terem sido escolhidos para transmitir, para ser aqueles que levariam a palavra de Deus a todos os povos, a todos aqueles famintos do pão da fé, os corações que estavam necessitando do pão da vida. Todos eles foram escolhidos um a um. Eram perfeitos? Não. Aliás, o único perfeito que caminhou sobre a terra foi Jesus. Mas eles tinham essa missão e Jesus, então, mostrava a eles os mistérios do reino dos céus por permissão do Pai. E até hoje, nós somos beneficiados por essas bênçãos dessas lições. E nós, espíritas, mais ainda pela chegada do Consolador prometido, que é o Espiritismo cristão. O Consolador prometido veio com a missão de consolar, mas também de iluminar, de clarear os nossos pensamentos e servir como um guia para a nossa transformação. Mas o interessante, se nós formos comparar os dias de hoje com aquela época, nós estamos do mesmo jeito. Escutamos a palavra e não compreendemos. Ou não aceitamos ou não queremos. Se escutamos, muitas vezes criticamos, blasfemamos, ou até
a maioria das vezes, acredito, desvirtua a palavra tão grandiosa que Cristo nos deixou para suprir as nossas vontades pessoais. Como, por exemplo, modifica a palavra para não deixar de ser um homem materializado e se tornar um homem espiritualizado. E o interessante disso tudo é que nós mais vemos hoje em dia, em todo o mundo, sem nenhuma exceção, são pessoas, hoje com a grande mídia, todo mundo tem acesso a celular, os famosos, né, os líderes religiosos que agora também são influencers, influenciando as pessoas a buscar a prosperidade material, que longe está de ser a prosperidade espiritual que nós precisamos buscar, que é a única que vai nos dar o suporte, o fortalecimento necessário para realmente encontrar o caminho da evolução espiritual. E continuando a lição, Jesus disse: pois todo aquele que tem será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas todo aquele que nada tem será retirado até mesmo o que tem. Escutando essa frase, a gente fica, se levar para o lado material, fica meio confusa. Assim, como que pode dar mais àquele que já tem e tirar daquele que não tem o que ele tem, né? Fica assim meio confuso se a gente levar para a parte material. Mas o nosso irmão Geraldo já iniciou falando aqui, né? Mas é simples se levarmos para a parte espiritual. Nós só receberemos aquilo que nós já temos. Então, se eu quero receber paz, eu tenho que ter em mim a paz. Se eu quero receber mais conhecimento, mais esclarecimento, então eu já tenho que ter conhecido e já tenha esclarecido esse conhecimento em mim. Se eu quero ter serenidade, então eu já tenho que ser sereno. Então nós só ganharemos mais, ficaremos na abundância, que é ficar em maior quantidade, que Jesus disse. Nós precisamos então ter em nós. Um exemplo simples sobre a questão do conhecimento, que eu acredito que muitos de nós aqui presentes, que nos acompanham semanalmente, já devem ter percebido. Aqueles que nos acompanham toda terça, todos os sábados, vindo, escutando a palavra, os ensinamentos, absorvendo e levando lá para o mundo lá fora a prática desses ensinamentos, ele já começou então a adquirir em si o conhecimento. Então, em certos momentos, se a gente estiver aqui dentro do salão em sintonia, harmonizado, em equilíbrio, buscando realmente esse ensinamento, aquele que estiver aqui pronunciando a palavra, explanando o evangelho, se estiver falando de um assunto que você já tem conhecimento, muitas vezes nós vamos concluir a frase junto com ele. Vocês já tiveram essa percepção em algum momento? Eu já tive, graças a Deus. Não tenho conhecimento pleno, nunca. Todos nós estamos em aprendizado. Mas eu já muitas vezes, por estar em sintonia, consegui concluir a frase junto com o palestrante que aqui estava, e todas as vezes que isso acontece, dá um arrepio na alma. Então é esse conhecimento que nós vamos aqui adquirindo, que nós vamos absorvendo e ficando na abundância. Mas também tem aquele que vem, senta, escuta a palavra, muitas vezes se empolga, né? Nossa, eu vou sair daqui e vou tentar fazer isso. Mas como diz nosso irmão Geraldo, mal tira o pé do verde e esquece tudo. Então o pouco que ele recebeu aqui, lhe será retirado. Mas retirado por quem? Por Deus? Pelos benfeitores amigos? Por Jesus? Não. É retirado por ele mesmo, porque ele não conseguiu estar no equilíbrio e na sintonia necessária para receber este ensinamento. E Deus, que é soberanamente justo, bondoso, misericordioso, ele não pode ser
responsabilizado pelas nossas misérias humanas, pelas nossas imprevidências, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, nosso orgulho, todas as nossas mazelas. Porque nós, como nosso irmão Geraldo, temos o livre-arbítrio. Então somos nós que decidimos se nós vamos evoluir ou não. E Jesus, em suas mensagens, sempre nos passa que devemos perseverar no bem. E como que nós perseveramos no bem? É através do esforço, é através da disciplina e principalmente pela renúncia. Eu acredito que a renúncia é a mais difícil de todas, para a gente sair da nossa zona de conforto e buscar a nossa transformação. Mas se nós conseguirmos iniciar dando um passo, nos esforçando, nos disciplinando, renunciando coisas da matéria que muitas vezes são fúteis, e que mais nós damos mais valor, nós iniciaremos então em nós a nossa regeneração pessoal. Regenerando-nos, nós teremos paz, saúde e prosperidade. Mas a prosperidade espiritual, aquela que todos nós precisamos, e é a única que vai nos dar a força necessária para darmos o primeiro passo para a nossa transformação tão necessária. Continuando, eis porque falo por parábolas, porque ao ver, nada veem, e ao ouvir, nada entendem ou não compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre quando disse: escutarei com os vossos ouvidos e não entendereis, olharei com vossos olhos e não vereis. Todos nós enxergamos, ouvimos, mas somente aquilo que é do nosso interesse. Isso é muito real para todos nós, sem nenhuma exceção. E quando algo que a gente escuta é interessante, um ensinamento que toca na gente, nós nunca pensamos na gente. A gente fala assim: nossa, fulano é desse jeitinho. Ele precisava escutar essa palavra, ele precisava escutar esse ensinamento para ele mudar. Porque é mais fácil a gente ver o erro e o defeito do outro. O nosso, a gente tem aquele ditado, né? Enrola o rabo e senta em cima. A gente não vê, a gente não enxerga. Por quê? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. E muitas vezes, o que acontece? A gente escuta, ignora, aí a gente lembra daquela frase que eu acredito que todas as mães aqui disseram para nós: entra no ouvido e sai no outro. Não é assim? Acho que todo mundo aqui já deve ter escutado essa frase. Eu já. Mas se nós iniciarmos, querendo, principalmente, a escutar a palavra, tentando compreendê-la e tentando colocar ela em prática, nós então desenvolveremos os olhos e os ouvidos que Jesus quer que nós possamos desenvolver. Porque ele não fala do olho e do ouvido material, não. Esses olhos e ouvidos são da alma, porque é a única que vai receber integralmente esses ensinamentos e levar para a eternidade. Porque esse corpo, esse aqui, é matéria. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos no aprendizado, porque a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. E os ouvidos de ouvir, e os olhos de ver, os ouvidos de ouvir da alma, é o que nós precisamos desenvolver. E ao refletir essas mensagens, ao entender e levar para a nossa alma, nós vamos desenvolver algo muito maior. E é o que Cristo nos convida a fazer. Todas as vezes, todas as lições, todos os dias. A nossa reforma íntima, a reforma interior.
E nada mais é do que nós olharmos para dentro de nós mesmos e enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E trabalhar arduamente, diariamente, em nos conhecer, em nos entender e principalmente em nos transformar. E isso nós vamos desenvolvendo as virtudes que Jesus tão bem nos ensinou e exemplificou. As virtudes que estarão em nossa alma, elas não serão ruídas pelas traças, não será corroída pela ferrugem, nem o ladrão nenhum roubará, porque ela estará em nossa alma. E esse é o convite que Jesus nos traz diariamente, para que nós possamos enxergar as circunstâncias da vida, nossa vida diária, que chega como forma de provas do dia a dia, e compreender que todas as dificuldades, todas as vicissitudes da vida são oportunidades para o nosso aprendizado. Toda dor e todo sofrimento vem a nós como forma de nosso aprendizado. E se nós estamos sentindo dor ou sofrendo, nós mesmos que causamos em algum momento, e agora temos que cumprir, resgatar. É aquilo que a gente plantou, agora a gente está colhendo. E tem uma história que resume todo esse ensinamento que aconteceu com Jesus. Certa feita, Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, reunido com certo número de pessoas, e lá estavam então escutando a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, quando de repente Sara, esposa de Benjamim, criador de cabras, resolveu então fazer uma pergunta a Jesus diante daqueles ensinamentos que eles estavam recebendo. E Sara então falou assim para Jesus: Mestre, o reino dos céus em nossa vida, nós entendemos que ele é sublime, mas eu gostaria de entender como que nós podemos então iniciar esse reino dos céus em nós. Como que a gente pode desenvolver esse reino dos céus em nós? Nós sempre te acompanhamos nas explanações, na beira dos lagos, dos rios, entre as pessoas, e entendemos que a Boa Nova nos apresenta e nos mostra que tudo deve ser amor e perdão. Eu, mestre, gostaria muito de ser fiel a esses ensinamentos, mas ainda me pego presa aos velhos hábitos, às velhas normas. Eu, infelizmente, não consigo perdoar aqueles que me ofendem. Não consigo entender o porquê que nós devemos deixar as coisas boas da vida em favor dos outros. Eu tenho muitos bens e sou muito apegada a eles. E tudo que é de minha propriedade, eu sou muito ciumenta. Depois que Sara falou isso para Jesus, ele ficou em silêncio. E aqueles que ali estavam levaram a palavra para Sara, tentando fortalecê-la. Então Pedro disse a ela: Sara, minha irmã, para isso é necessário ter muita boa vontade. Outra arriscou falando que com fé no Pai Celestial atravessaria todos os tropeços da vida, mesmo que fossem os mais duros. Mas ninguém queria ali escutar o comentário daqueles que ali estavam. Todos queriam escutar o que Jesus falaria sobre aquela pergunta. Porque todos eles tinham essa dúvida, mas ninguém teve a coragem que Sara teve. Então, depois de um breve silêncio, Jesus resolveu falar com Sara. Mas ele falou iniciando com forma de pergunta. Perguntou assim para Sara: Sara, qual que é o serviço fundamental da sua casa? E Sara respondeu para Jesus: é a criação de cabras, mestre. E ele continuou perguntando: me
fale como que vocês fazem para guardar o leite puro sem que ele se altere para realizar as atividades mais delicadas. E Sara, com toda a propriedade, disse para ele: é imprescindível, mestre, que nós pegamos o vaso que será depositado o leite e lavemos ele cautelosamente, para que não fique uma sujeira. Porque se ficar uma sujeira, a mínima que seja, o leite azeda. E ele deixa de ser próprio para as atividades mais delicadas. Jesus deu um leve sorriso, satisfeito com a resposta de Sara, e então deu a resposta que todos eles queriam. E disse: é assim a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, por mais elevado que seja, ele se confundirá com a sujeira do nosso íntimo. E este conhecimento iniciará a degradação. E pouco receberemos do bem que poderíamos receber. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos homens, portadores da mensagem divina. Mas, infelizmente, o povo escolhido, os seus descendentes, não purificaram suficientemente o espírito para receber estas verdades. É por isso que, entre os homens que convivem conosco, os nossos irmãos, nós vemos neles os justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro do esclarecimento elevado é penetrado no coração humano como um alimento novo, mas aí ele se mistura com a ferrugem do egoísmo velho e da renovação da alma, do serviço da renovação da alma, restará então o vinagre da incompreensão, retardando a edificação do reino dos céus. Após essa explanação de Jesus, todos ficaram em silêncio. Ninguém quis dar mais nenhuma opinião. Todos ficaram refletindo. Mais uma vez ele fez aquela comparação, a analogia. E como todos estavam em silêncio, Jesus levantou-se humildemente, caminhou e concluiu dizendo: do orvalho que cai sobre um lírio alvo, um lírio branco, ele se torna um diamante celeste. Mas se o orvalho cai numa estrada poeirenta, ele se torna uma gota lamacenta. Guardai estas verdades simples, puras e claras da natureza. Essa história de Jesus, ela nos traz um alerta e uma oportunidade de nós analisarmos a nossa vida. Eu faço um convite a todos que neste momento possam analisar toda a sua vida, não só nesse instante. E analise como que está seu coração durante a sua vida. Se caísse uma gota de orvalho nesse instante em seu coração, em nosso coração, inclusive o meu, ele seria uma gota de um diamante celeste ou uma gota lamacenta? O nosso coração é o lírio branco ou uma estrada poeirenta? Que possamos refletir como que nós estamos hoje. Porque é de acordo com o que o nosso coração está, é que nós conseguiremos absorver ou não as mensagens de Deus. E analisando o nosso coração, a nossa vontade, nós enxergaremos a verdade. A verdade que somente Jesus nos traz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só vai ao Pai através de Jesus, através da verdade. Somente a verdade. Não existem outras verdades, só existe uma única, e é a verdade de Cristo.
E ele nos deixa uma frase que nós devemos refletir sempre em nossas vidas, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos libertará de todas as amarras do passado, do egoísmo, do orgulho que ainda habita em todos nós. Todos nós temos essas imperfeições morais, mas também nós podemos modificá-las. Basta que nós queiramos, do fundo do nosso coração. Amém? Parabéns. Chuvinha de luz para ela. Coisa bacana. Obrigada. Que história magnífica essa aí de Jesus, hein? Fiquei encantado. Para encerrar, havia um professor que quis dar um ensinamento prático aos seus alunos. Tinha 50 alunos. E ele pediu que os alunos enchessem balões, escrevesse o nome, né, o próprio nome, e embaixo paz e amor. Os alunos acharam interessante, né? Encher os balões ali, naquelas brincadeiras, naquela euforia, tudo que saía da disciplina, né? Tudo que sai da disciplina, a pessoa fica eufórica, né? Os alunos acostumados lá nas lições do quadro negro, do livro, e encher balão e escrever o nome, paz e amor, eles acharam fantástico. E aí, o professor, depois de todos os balões das mesmas cores já escritos, pediu que fossem a uma sala menor e jogassem lá os balões e depois, passados-se alguns minutos, disse aos alunos: agora cada um acha o seu. Passado-se mais de uma hora, raro o aluno que estava com o seu balão escrito seu nome. Suados, bem exaltados, o professor disse: acharam? Um ou dois estavam com os seus balões. Aí o professor disse: faça o seguinte, ao pegar o balão, leia o nome, procura a pessoa que você já conhece, entrega o balão para ela. Em 3 minutos, todo mundo estava com seus balões. Moral da história: se nós queremos paz e amor, nós temos que entregar ao próximo. Entende? Tudo que você entrega aos outros, você recebe. Pegou o balão, balão, nome, Leidiane. Entregou para Leidiane. Outro me entregou o balão meu. Não adianta. Nós não conseguimos nada sozinhos. É o universo que traz para nós. Aquilo que é ego, centraliza, aprisiona, escraviza. Compreende isso? Essa história é fantástica da Alexandra. Amei. O coração tem que estar puro. Senão vai azedar o leite, né? E depois de azedo, nenhuma iguaria há a fazer, né? A não ser a coalhada azeda, né? Amém? Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Não? Que pensemos sobre a lição, pensemos sobre isso e faça a sua escolha, porque o único que vai colher é você. Você já viu alguém dar conta de transferidor? Se você souber, me fala, que eu mando umas para ele agora.
Não agora, porque agora eu não estou tendo dor nenhuma, mas não tem um dia que eu não sinto dor. Não é minha. Do mesmo jeito que vem, vai embora. Graças a Deus. Não existe transferências de dores e nem sofrimentos. As pessoas podem ser solidárias conosco. Entende? Mas não tem como retirar a nossa dor, tem? Transferir, fala, me dá metade da sua dor aí. Não tem. Tem como transferir. Então medite muito sobre isso. Entregue ao universo todo o amor que você conseguir, toda a paz que você produzir, e entenda, você vai receber todo o amor e toda a paz do universo. E assim, tudo mais nos será acrescentado. Tanto a prosperidade psíquica, emocional, física, familiar e material. Tudo dá certo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos, nesse instante, esquecer de nós mesmos. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo a paz para o mundo. A paz para a Ucrânia, para a Rússia. A paz para todo o Oriente Médio que está em convulsão. Trevas se reúnem para fomentar guerras, mortes. A paz para os países que se encontram em guerras internas. O amor para aqueles que estão solitários. O amor e a paz por aqueles que intentam contra suas próprias vidas. De forma direta, tentando cortar o fio da vida que sustenta o corpo físico, ou por formas indiretas, através de loucuras, vícios insanos, violências físicas, verbais. A paz para nosso país, que passa por tantas inversões de verdades, bombardeados por mentiras. Toda a população brasileira sofre nas incertezas, nas dúvidas. Que muitos se perdem na luz da verdade de Cristo, sem saber nem quem é a si próprio. Confundem-se até sua própria essência de homem, de mulher, de família, pai, filho. À luz desse entendimento, as famílias brasileiras, a nossa família, à luz da verdade para todas as religiões, as de descendência afro, as seitas ritualísticas, as místicas, as materialistas, e a doutrina dos espíritos, que a luz da verdade esteja sempre como este Consolador prometido, possa fazer-se brotar no coração daqueles que já têm o terreno fértil e ajudar a arar o terreno daqueles que ainda se encontram na aridez da sensibilidade das verdades eternas. E assim agora,
rogamos a Jesus por nós. Dai-nos, Senhor, a coragem de vencer a nós mesmos e de fazer, Senhor, em nós a moradia perene da Tua personalidade, do Teu Evangelho, em sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes, espelhando assim a Tua imagem, amado Cristo, amando, servindo e perdoando. Em Tuas mãos, amado Cristo, entregamos nossas vidas. Sobre a luz da Tua misericórdia oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, permaneça em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradecendo a Jesus pela presença de cada um de vocês, somos e ficamos muito honrados com a visita neste templo que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração, rogando ao Mestre Celestial que possa te acompanhar de retorno ao lar. E lá, no teu lar, antecedendo a tua chegada, possam chegar a vibração de paz, de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando tu chegares, a paz possa estar em ti e envolver teu lar em paz, amor e bondade. Obrigado a todos. Fiquem com Cristo.